Aí estamos aí, boa noite a todos. Quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês forem assistindo aí esse podcast. Seja bem-vindo à segunda edição do Fora do Ar Podcast. Estamos aqui com o Fernando Douglas, né? E eu ia apresentar o Fernando Douglas, ia falar aí, mas o currículo dele é extenso, tem várias coisas que eu não iria saber explicar muito bem ou falar muito bem. Então, Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado, ele. E aí, então, fala para mim mais ou menos aí, na verdade, tudo o que você faz, né, nas suas profissões, o que você tem feito ultimamente. Então, boa noite para vocês que estão escutando, ou bom dia, boa tarde, como o David falou, que vocês estão escutando. Bom, David, atualmente eu estou trabalhando com gestão de projetos, análise de fluxos financeiros ou análise de vendas. Também atuo como professor do Senac atualmente, em algumas outras instituições de ensino. E também estou ministrando palestras em parceria com outras empresas. É, atualmente eu estou nesse ramo da consultoria e educação empresarial. Legal. Então, a gente vai falar aí sobre consultoria empresarial, a parte de finanças, né, sobre as empresas aí, pessoas que estão. É, vai falar também aí sobre pessoas que fazem empresas, microempresários e tudo mais, né, os interesses que as pessoas têm. Se você tem sua microempresa, se você quer saber dos cursos que tem lá no Sebrae, No no Senac. Senai, no Senai, isso. E tudo mais, aqui a gente vai dar uma palhinha, né, uma conversa sobre esse assunto aí, certo? E para iniciar, me diga como é que você começou, o que levou a isso, Fernando? A empreender, aí pro ramo da. Olha, David, é interessante que geralmente o pessoal fala que empreendedor é aquele que nasce, é o empreendedorismo nato, o cara que nasce para empreender, mas eu não acredito muito nisso. Uhum, Eu acredito que às vezes os caminhos vão te levando ao empreendedorismo. Para você empreender é necessário ter pulsão, energia. uhum, Empreender não é fácil, principalmente no nosso país e quando a gente começa de baixo. Então todo mundo empreende, é a palavra do momento. Eu estou empreendendo, eu vou empreender. Mas para você empreender, você precisa ter muita garra, energia e força. Quando eu percebi que eu tinha essa energia e essa força de gerar atração, eu disse, então eu vou empreender agora. Agora eu vou fazer esse resultado acontecer. Foi quando eu resolvi estudar administração, depois me graduei em economia, gestão da qualidade, gestão de projetos. E aí eu fui só em direção à administração, gestão, empreender. E aí hoje eu estou gerando essa atração, espero desenvolver mais energia, quem sabe gerar mais força social, empregar pessoas uhum. e, enfim, crescer, né? É isso mesmo. Empreender, você falou aí que é uma coisa é, difícil, né? Que a pessoa tem que ter É. garra, tem que ter não sei o quê. E eu vi várias vezes. Eu sou um cara que eu já vim aí na vida sempre buscando empreender. Desde criança, buscava a vender alguma coisa, fazer aquilo, fazer aquilo. Então, sempre meus pensamentos foram, né? Com 18 anos, eu já montei uma pequena empresa, né? Em sociedade já lá com meu padrasto. Já trabalhava e tudo mais, e montei uma empresa, mas aí depois eu fui para o Rio de Janeiro e essa empresa parou ali, né? E vi outras pessoas empreendendo, fazendo, sempre eu tive esse gosto, né? Por conseguir conquistar o que eu queria, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu vou fazer o quê? Eu vou vender alguma coisa, né? E a gente tem histórias aí de pessoas, né? Ah, vendeu água na praia, sei lá o quê, vendeu colé, sei lá o quê, e aí cresceu e virou empresário e tudo mais, quer dizer, porque as pessoas tiveram garra naquele ramo. E às vezes, assim, a pessoa para empreender, ela começa em uma coisa e aquilo ali não é o foco dela. Ah, eu vou vender picolé na praia. Não é o foco dela. É uma das coisas que ela está fazendo, né, para poder gerar renda para ela conquistar algo maior que ela tá almejando no futuro, né?
É, isso aí. Assim, a visão que a gente tem que ter é porque quando o cara fala de empreender, acho que vai começar ali no momento fazendo o que deseja, o que quer, né? Uhum, Só que o que acontece, cara, às vezes a gente precisa começar em uma coisa secundária para ir para o sonho primário. uhum, Eu costumo comparar empreendedorismo como um foguete. Para uhum, o foguete ele conseguir chegar na meta dele, que é atingir o espaço e levar o que tem que levar, às vezes é um satélite, às vezes é outra coisa, né, ficar na órbita, ele precisa romper duas barreiras, a gravidade e a atmosfera, e vai e chega. uhum, Antes de ele chegar nesse espaço, ele tem que gerar muita energia, muita força que ele faz até ele atingir esses picos e chegar lá. É igual empreender. No início, você precisa gerar muita energia de força, gerar muito resultado, e aí você começa a subir. Depois que você chega no nível, aí fica fácil você se mover durante o espaço, porque não tem gravidade mais te prendendo, não tem mais atmosfera, não tem mais nada. É você e você gerando resultado. uhum, Então, a primeira noção que as pessoas têm que ter na cabeça delas quando for empreender é que nem sempre eu vou começar de cima, nem sempre vai dar certo de primeiro, e eu preciso gerar tração, força, movimento, atitude gerando atitude, energia gerando energia. Senão uhum, não vai. E se você está empreendendo, quem está nos escutando, e você começou a empreender, e aí a pessoa que está junto com você está te atrapalhando, manda descer do barco e vai sozinho empreendendo. Você uhum. só não pode parar e esperando que, sei lá, alguém chegue e dê de bandeja para você. Você tem que remar e aí vai dando certo. É isso mesmo. E você falou uma coisa muito interessante que a gente tem aquelas pessoas que puxam a gente, né, para trás, né? É aquela pessoa que fica a todo momento, ah, não dá certo. Se você tem, vamos dizer, uma sociedade que o seu sócio não acredita naquilo que você tá pensando, tá querendo criar e tudo mais, então você mesmo, a esposa em casa, né? Um irmão ou um amigo, muitas vezes que está ali sempre. Então, eu vejo muito isso que é muito falado. Você tem que deixar de lado o que as pessoas falam, o que as outras pessoas. E às vezes até abandonar, né, ser inimigo das pessoas, não é acabar a sociedade brigando, aquelas coisas e tal, mas é você seguir o seu rumo, né, da forma como você deseja fazer, né? Falando em empreendedorismo, eu sempre vou estar liberando essa área, porque eu sempre empreendo em alguma coisa, né? Falando nisso, quero até falar sobre a barbearia do Senhor Mota, né? Senhor Mota Barbearia, que está aí começando também, né? Empreendendo, começando, gerando aí os primeiros clientes e tudo mais, né? E, para quem não sabe, essa barbearia é minha, eu vim iniciando aos poucos também, é um projeto, é algo novo, até mesmo para mim que nunca pensei nessa área de barbearia. E aí o que acontece? Empreender. Às vezes as pessoas dizem, e aí, a barbearia, como é que tá? Aquela coisa toda. E a barbearia, você precisa conquistar um público, você precisa conquistar o cliente, você precisa. E tem aquela coisa de você fazer um grande investimento inicial, porque maquinário, tudo que você precisa para uma barbearia, né? E como você diz, o negócio é não desistir, e todo começo de tudo é muito mais difícil. Até mesmo isso aqui, né? Um podcast, tudo mais, você vai começar, você precisa engajar, fazer com que nas redes sociais, fazer com que o YouTube reconheça você, e tudo mais. Então, tudo tem essa necessidade de uma força maior de início, Cara, né? para decolar é difícil. Isso mesmo. E uma coisa que eu queria falar, já que você que entende dessa área, a gente tem aí aquela média de empresas que elas fecham em 3 meses, Sim. né? As pessoas começam alguma coisa e em 3 meses elas fecham. O que que você diria para as pessoas? Por que que acontece isso? O que que elas podem fazer para evitar que isso aconteça? Uma pessoa aí que está montando uma loja de roupa, uma loja de qualquer coisa que seja, Sim. empreendendo, e acontece isso muitas vezes de cair, né? Eu já vendi roupa, né, e aí pensei que não, acontece alguma coisa e para de vender porque não tá o mesmo fluxo do início. Como é que é isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber, David, é que a gente precisa fazer MVP. O que é MVP? O MVP é o mínimo de viabilidade possível do seu negócio. Você tem que entender qual é o mínimo de viabilidade que o seu negócio tem para poder funcionar. Como assim, mínimo de viabilidade possível? Tá falando grego, né? É um negócio meio. Mas significa que você vai investir o seu dinheiro e você tem que entender
qual é o nível de atratividade para o seu negócio funcionar, quantas compras por mês precisa ter para o seu negócio poder ser rentável, quanto que você precisa ter de cliente gerando ali um retorno para você, não só financeiro, mas também de divulgação, de fidelização para que o seu negócio ele possa evoluir, quanto é necessário para você poder manter aquele negócio até ter o seu payback. E o que é payback? É quando o negócio ele começa a se pagar. As Uhum, pessoas às vezes investem R$ 1.000 e aí no segundo mês elas ganham R$ 300 e acreditam que é lucro, porque uhum, ela recolocou o estoque dela, ficou com R$ 200 e diz, estou lucrando. Não, não está lucrando ainda. Você só vai lucrar quando você recuperar os 1.000 iniciais que você investiu. sim. Então a gente tem que entender esse MVP, tem que entender o time do payback do negócio e, além de tudo, a gente precisa ter essa energia para fazer a coisa rodar. Porque Uhum. eu escutava um ditado nas empresas que eu passava que dizia que o olho do dono é que engorda o gado. Ah, Escutava muito isso, eu ficava, rapaz, será que é? E aí depois eu fui percebendo que ninguém vai comprar o seu sonho como você compra. aham, Então você precisa comprar o seu sonho de verdade. Se você não comprou o seu sonho, quem vai comprar? é Ninguém vai verdade. comprar, né? É igual quando você, às vezes me apresentam algumas empresas, algumas coisas, algum produto, vamos vender esse produto aqui e tal. É, você me conhece há um tempo, e sabe, eu já trabalhei com vendas de vários tipos de produtos. E quando eu não me apaixono pelo produto, não acredito no produto, não dá certo. E aí que tá, tem muito empresário que vai empreender, nem ele acredita que vai conseguir. E como é que ele consegue? Não dá. Uhum, Você pode ter muito dinheiro, mas se você não acreditar no que você está fazendo, não vai gerar resultado. É impressionante. uhum, Porque quando você acredita, você é capaz de acordar cedo, dormir tarde, você é capaz de gerar valor, você é capaz de contratar as pessoas certas, você é capaz de arriscar. Quando não, você fica retraído, se escondendo, aí o negócio não vai, não roda, a empresa não gira. Porque é uhum, o que eu disse no início, esse movimento inicial vai ter que gerar um segundo movimento, uma segunda ação, e a ação gerando ação, movimento gerando movimento, atitude gerando atitude, e aí uhum. você consegue gerar o seu empreendimento, senão não vai. Isso mesmo. E nesse caso, você disse que também dá aulas lá no No Senac, Senac. isso. Isso mesmo. E o que que você ensina lá? É um curso exatamente? Você é professor apenas de uma matéria dentro de algum curso? Como é que é isso? Cara, quando eu entrei no Senac, eu achei fabuloso. Lá é um lugar muito massa para quem quer ir aprender, de fato, é um lugar bom. Então, David, lá ela tem vários tipos de sistemas de educação dentro dele mesmo. Uhum, Tem o sistema que é o educacional para a galera que está estagiando, trabalhando, aí vai lá e faz o curso no Senac e vai para a empresa, né? E já tem os cursos também de curta duração, que são os cursos ali de 5 dias que tem, curso uhum, em marketing, curso em gestão de RH, são os mini cursos, que são sim. bem baratinhos, inclusive, e além disso, também está tendo os técnicos lá. Então a gente vai atuando lá é por demanda, né? Eles Uhum, chamam e eu vou atendendo a demanda que é dada. uhum. Esses cursos aí, agora eu me lembrei de quando eu trabalhava no supermercado, eu trabalhava no supermercado, mas eu era locutor do supermercado, né? Sim. E aí passei muitos anos como locutor de vários supermercados aqui de Natal. E um dia eu passei na frente de uma escola de cursos profissionalizantes e vi lá marketing e vendas no varejo. Desse jeito o que tinha lá. Eu disse, rapaz, marketing aí, o nome marketing era tão bonito que eu disse assim, rapaz, eu vou entrar aqui. E aí, quando eu entrei, Haline, eu lembro até hoje o nome da vendedora. Até hoje, aí sigo ela até hoje também, e isso já faz quase 20 anos. Na verdade, 18 anos por aí. Então, e aí quando eu entrei, aí a Aline, um sorriso desse tamanho, né? Uma vendedora muito. E aí ela começou a falar comigo e tal, que tinha promoção e tinha que estourar um balão, aquela coisa toda. E aí eu fui estourar aquele balão e não me lembra. Ela fez uma festa dentro da escola que eu tinha ganhado 40%, né? E olha só o interessante que eu, no final dessa história, guarda esses 40% aí, que ela disse, olha, você ganhou 40%, tá vendo? Ninguém acredita que vai ganhar, não sei o que, ganhou 40% de desconto e tal. Aí eu ali naquela empolgação que ela fez, fui lá, tal, tal, tal. Estudei, gostei do curso demais, marketing, vendas, tudo mais. O meu professor até hoje, o nome dele é John Paul, ele
falava com o nome era John Paul, fazia palestra também, mas eu amei o curso. Terminei o curso em primeiro lugar e a própria escola me convidou para ser vendedor dele. Aprendi bem lá no curso e me convidou, me contratou para ser vendedor dele lá. E eu fui contratado. Quando eu fui contratado, eu passei a falar que os 40% era uma maravilha também. E eu vim saber que era só um jogo de marketing ali. E os 40% qualquer pessoa também poderia ter. Né? E essas são jogadas que muitas vezes as empresas usam, né, para poder chamar e ter atrativo para as pessoas fazerem os cursos ou comprar aquelas coisas que Eu levo em consideração que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de propaganda, porque Uhum. existem as empresas que eu chamo de empresa gafanhoto. Aham. Como é que é isso? Ela gera para você um marketing estridente, aquela coisa que faz muito barulho, e aí você compra o produto. Mas depois você descobre que não é aquilo ali, que não é real, que é Uhum. só uma jogada mesmo, que não tem valor. E aí não cria uma coisa que a gente na área da comunicação assertiva e marketing chama de rapport. Que rapport é a conexão entre você, o seu negócio e o seu cliente. Uhum. E uma das coisas que gera esse rapport é quando o cliente confia em você. Mas uma empresa que passa sempre propagandas assim, ela não gera essa confiança no cliente, aí não gera o rapport. E quando você não tem rapport, você não tem conexão. Sem conexão, você não fideliza. É como aquele o Black Friday, que o pessoal fala agora Black Fraud, né? Black Fraud É, tem isso a metade do dobro, né? também. Então, quando eu morava no Rio Grande do Sul, certa vez, fui para Capão da Canoa, né, um lugar Uhum. praiano, e eu cheguei lá no inverno, passando lá as roupas de verão, em algumas lojas eu olhava, era R$ 30 a camisa, 40. E quando chegou o verão, saiu do inverno, as camisas de verão, que era 30, 40, estava lá por 60, dizendo que estava com 30% de desconto. Então, quem viu aquilo ali antes não comprava a ideia, não gerava rapport. A gente Uhum. precisa ter essa comunicação assertiva muito certa com o cliente. Claro, que seu objetivo for só fazer uma venda ou outra e depois acabar o negócio, aí o cara usa a estratégia que bem entender, não vou julgar ninguém. É. Mas se o cara quiser um crescimento real, ele precisa ter uma honestidade com o seu cliente para gerar essa conexão e fidelidade do cliente. Porque, dele, pode ter certeza, existe um custo que a gente usa no marketing chamado Uhum. CAC. O que é esse CAC, para quem está em casa e não sabe, escutando a gente ou assistindo? É. CAC é custo de atração do cliente. É quanto você gasta para atrair cada cliente que você tem. E Uhum. você pode ter total certeza que o custo para atrair clientes é muito maior do que o custo para manter clientes. Quando você mantém ele, você fidelizou, ele sempre vai voltar. Quando você precisa estar atraindo direto, é custo com marketing, custo com propaganda, custo com pessoa, custo com publicidade, não sei o que, é um... E o interessante é que as pessoas, no geral, né, as empresas, as pessoas, no geral, eles parecem que trabalham mais no que é mais caro e mais difícil, que é tentar trazer novas pessoas, trazer novas pessoas. E como você disse, é mais barato você manter, se você trabalhar para manter, do que para você trazer mais, né? Quer dizer, quando você quer fazer propaganda, você vai passar um carro de som, você vai botar propaganda na televisão, no rádio, sei lá o quê. Então, quando você faz, ou entregar panfleto, então tudo isso demanda muito dinheiro e trabalho a mais, né? Isso Mas as também. pessoas, às vezes, aí quando o cliente chega na loja, na empresa, às vezes ele não encontra um serviço ou um produto ou até um atendimento que ele possa chegar e dizer assim, não, eu comprei, gostei e vou comprar de novo ali naquele lugar. Também aqui deve existir um problema, né? Porque o pessoal fala muito porque a empresa ela cobra caro pelo produto e não sei o quê. Mas o que acontece aqui é que a gente vive um sistema meio que patrimonialista. Uhum. Economicamente falando, o que seria isso? A galera ela dá mais valor ao patrimônio do que ao serviço. Então ela paga caríssimo, por exemplo, num iPhone, sei lá, R$ 6.000, paga na marca de celular cara, Uhum. mas na hora de contratar o cara para ajeitar sei lá, o pivôzinho do celular, ele só quer pagar R$ 5. E aí o que é que acontece? A economia dessa maneira do empreendedorismo não roda. Porque imagine só, você que tem sua barbearia. Uhum. Você precisa de, sei lá, R$ 5.000 para comprar uma máquina top de linha para cortar o cabelo do seu cliente. Mas o seu cliente só quer te pagar R$ 12. Como é Uhum. que você vai conseguir gerar valor para poder comprar essa máquina? Quanto tempo você vai demorar?
E aí acaba que quando a gente dá mais valor para os objetos do que para a mão de obra, a economia não roda, porque é através do cara que tem a mão de obra que o objeto é comprado, que a loja lucra. É verdade. Então, os salários, eles precisam melhorar, o preço dos serviços precisam melhorar para que a nossa economia comece a girar. A gente vive numa economia patrimonialista, onde o Estado ele se retroalimenta através de impostos, porque você não vê melhorias assim grandiosas. Você Uhum. paga muito imposto, mas você não vê o imposto retornando, porque esse imposto que vai é para manter a própria máquina do Estado. É. E aí impede do empreendedorismo acontecer, fica ali sufocado, porque o cara não tem como comprar matéria-prima para empreender, não tem Uhum. como gerar esforço para empreender, porque está muito cansado tentando sobreviver, e aí fica difícil de empreender. Por isso que eu digo a você, o cara que vai empreender no Brasil, ele precisa não matar um leão. Você que está em casa, que vai empreender no Brasil, você tem que matar 2 leões por dia. O Uhum. leão da sua necessidade de trabalhar em outra coisa para poder manter sua família e sua vida. Uhum. E o leão de você acreditar no seu sonho, e mesmo cansado, ir para um segundo turno, o seu segundo turno. É É uma desse realidade. jeito. Rapaz, você falou aí uma realidade que, como você disse, por exemplo, eu tenho a barbearia, né? Faço lá um trabalho na barbearia, tenho outros trabalhos, muitas vezes eu estou fazendo três coisas ao mesmo tempo. E agora, criando mais isso, já para poder trazer aí, né, alguns atrativos aí de empresas e do YouTube e tudo mais, para poder trazer futuramente alguma renda mais. Então, claro, naquele esforço de início que todo mundo precisa passar se quiser conquistar, fazer alguma coisa, né? David, também existe uma coisa chamada IDP. Você já ouviu falar sobre isso? IDP ainda não. Não sei se a galera de casa já ouviu falar, mas IDP é Índice de Distância do Poder. Depois pesquisem no Google, vocês vão ver. Que aqui no Brasil esse índice é muito alto. A gente é muito distante de poder, de querer, porque a gente está distante, a gente não consegue imaginar estar num cargo melhor, a gente não consegue imaginar estar com um carro melhor, a gente meio que se contenta com o poder de ação que a gente tem. É Uhum. muito complicado isso. O nosso meio, ele é muito difícil, ele nos cansa. Eu estou concluindo um livro agora e nesse livro eu falo sobre isso, sobre esse gasto de energia que nós temos, porque quando você gasta muita energia só para sair de casa, David, e quem está me escutando, é muito difícil. Você acorda de 5h30 da manhã, e aí você vai para o seu trabalho, você pega 2 ônibus extremamente lotados, quando você chega lá você já está cansado mentalmente, e aí Uhum. você atende vários clientes, você faz várias coisas, depois você volta para casa com duas condições de novo. Quando você chega, você está exausto mentalmente, você não consegue nem mais raciocinar direito. Quanto mais pensar em investir, em empreender. A gente está meio que num ciclo de não crescimento, de não prosperidade, porque a gente fica preso nisso. E para sair disso, você tem que ter muita energia. Uhum. Só que apesar do sol brilhar para todos, não é a mesma coisa. Quando o sol bate na rosa, o cheiro é diferente de quando ele bate no lodo. Para você Uhum. suportar o cheiro do lodo e sair daquele lugar é muito difícil. É onde muitas vezes, vamos dizer assim, a maioria está hoje em dia aqui no Brasil, né? É É, muito é, difícil. é, um, é ralado. Eu às vezes encontro pessoas e falo com elas sobre o dia a dia, sobre os trabalhos e tudo mais. Para quem não tem um automóvel, né, é muito complicado você pensar aí uma pessoa que sai aqui para trabalhar e precisa passar aí umas 2 horas para chegar em casa, 1 hora e meia, às vezes vai esperar o ônibus por muito tempo, né? E, como você disse, para a pessoa depois de tudo isso, pensar assim, eu vou empreender, É né? difícil. Porque hoje em dia, na verdade, por que que as pessoas, teve um aumento muito grande das pessoas que estão empreendendo no Brasil, né? Sim. Empreendendo em coisas poucas, ah, vendendo cachorro-quente ali na porta de casa, vendendo um churrasquinho, fazendo várias coisas que sejam, né, vendendo pela internet, que hoje em dia é um nicho, né, que tem gerado, porque essas pessoas estão vendo que elas conseguem, se elas tomarem 8 horas do dia dela trabalhando em alguma coisa, elas vão fazer até mais do que o valor que se recebe num, numa carteira assinada, né? Porque você vai ali 8 horas por seu dia para ganhar aí 40 e poucos reais, que é mais ou menos o valor que está no o dia de uma pessoa que trabalha.
carteira assinada, né? Porque eu acho que a estatística sobre isso, às vezes, ela nos engana bastante, sabe? Uhum. Quer ver um exemplo claro disso? Por exemplo, se chegar agora um cara da estatística do IBGE, ou enfim, de algum órgão, perguntando, ah, pessoas que, eles colocam lá, pessoas que estão no índice de pobreza são pessoas que ganham até R$ 1.500. Ganhou R$ 1.500, está no índice de pobreza. Amigo, 80% do Brasil entra no índice de pobreza, estatisticamente falando. Agora, se o cara diz que, estatisticamente falando, está no índice de pobreza quem ganha até R$ 20 mês, somente uns, sei lá, os 5%, 10% do Brasil vai ter índice de pobreza. Uhum. Quando o cara chega e diz, não, empreender é quem sai do seu trabalho e fica por conta, Ah, trabalhando por conta ali, será que realmente aquela pessoa está empreendendo ou ela está tendo uma segunda renda para sobreviver? A gente tem que ver isso. esse parâmetro. Porque muita gente não está empreendendo, ela só está tentando sobreviver. É, Se ela pudesse, se ela tivesse alternativa, ela trabalharia só no local. é. Mas ela não tem, ela precisa sobreviver. Então, o que eu falo? Empreender não é fácil, Uhum. mas se você quer empreender, você precisa fazer acontecer. Uhum. Agora, como você faz acontecer no meio de tudo isso? Uhum. Você precisa ter seu sonho, sua meta bem focada. Você precisa saber aonde você quer estar, Isso né? mesmo. Você falando isso aí, eu até lembrei, pensei, no caso, eu estava trabalhando numa empresa, né? E aí, estava lá muito de boa. Gostava de trabalhar lá. E era bom. Todos os dias ir pra lá, tal, aquela coisa. Claro, bom de chegar e dizer assim, você tá feliz e quer ficar aqui para sempre? Não, a gente nunca tá, né? Porque é aquela coisa, como te disse, você tá ali, aquele salário não dá para sustentar uma família, não dá, não tem como, né? A menos que você tenha um emprego que você vá ganhar aí um valor que realmente sustente sua família e não dê folga, né? Mas não, eu tinha que trabalhar 8 horas lá e tinha que fazer mais dois trabalhos diferentes. Porque sempre eu trabalhei em alguma empresa e sempre eu faço propagandas para outras empresas. Então, saía muitas vezes de uma, ia para uma loja fazer propaganda, ou gravação, ou alguma coisa assim, e ainda, muitas vezes fazia Uber, né? Então, quer dizer, fazia três coisas para poder chegar e fazer aquela. Então, eu peguei e disse: não, eu vou sair porque 8 horas do meu dia que eu gasto, as outras coisas que eu faço dão muito mais. Então, se eu fizer as outras coisas nesse mesmo tempo, eu vou conseguir aí ficar, entende? Em vez de fazer três coisas, eu vou fazer só duas e fazer duas, vamos dizer, mais bem feitas. E depois, correndo, trabalhando em uma delas, eu posso chegar a fazer só uma coisa, né? Para poder. Então a gente precisa ter essa visão, né? De saber o que que se você o trabalho que você faz dá para você sustentar viver, beleza. Mas não realmente é algo que a gente precisa estar buscando e saber. Fernando, uma coisa que eu queria falar com você é exatamente essa parte aí, saber como gerenciar, porque eu já ouvi falar também que que você enriquece não pelo quanto você ganha, mas o quanto você economiza ou alguma coisa assim. Tem algum sentido essa frase aí? Mas tem sentido, sim, que se você ganha bastante, consegue economizar bem, você vai conseguir gerar mais resultado de vida financeiro para você. A gente tem que comparar o dinheiro com o tempo, porque a gente gasta tempo para poder ter dinheiro. Uhum, Então a gente tem que dar valor ao dinheiro igual como a gente dá valor ao nosso tempo. Mas não é só economizar. Por quê? Às vezes o cara, ele tem uma família com dois filhos, ele, a esposa, paga aluguel e ganha 2.500. Como é que um cara desse economiza? Na verdade, você enriquece quando você tem capacidade de fazer geração de valor. Como sim. assim fazer geração de valor? Nem sempre gerar valor significa que você precisa trabalhar no lado intelectual. Às Uhum, vezes você pode prestar serviços e gerar valor. A grande sacada da coisa é que você precisa entender que é um círculo. uhum, Você tem uma habilidade, você desenvolve essa habilidade, você gera valor social e as pessoas te pagam por aquele valor. uhum, Então você precisa ter a capacidade de tracionar os seus valores, as suas habilidades, para que elas te gerem mais valor. Não é só economizar, mas é ganhar mais, é ter a capacidade de gerar mais valor para a sua vida financeira, para aqueles que te cercam. E aí você gerando mais valor, você gera economia e você gera crescimento. É um ciclo. uhum. Mas se você não gera valor e quer economizar secando o que já está seco, não gera valor, não gera.
Aí vem aquele ditado que o cara diz: rapaz, eu guardei R$ 100 e o gás secou. Só porque eu guardei R$ 100. Não foi só porque você guardou, é porque já ia Já secar. ia sacar e sempre Então, tem, a gente sempre está precisando, né? Vamos dizer assim, então você tem que quando gerar a valor. pessoa vamos dizer, não é rica, existe claro, uma pequena porcentagem de pessoas que são ricas que podem chegar e dizer assim, ah, eu estou livre, se o gás secar, se qualquer coisa Isso. acontecer, eu tenho dinheiro aqui disponível para isso. Eu estava até falando hoje, eu tive que ir na oficina tal e tudo mais, gastei dinheiro, e eu estava pensando, a gente muitas vezes não se prepara para aquela coisa que vem. E quando um carro quebra, uma moto quebra, a bicicleta do cara quebra, ele vai ter que gastar a mais do que ele estava pensando. Por quê? Porque ele usa, ele não guarda, não tem aquela gestão, porque uma pessoa que é gestor, ele sabe que nem tudo que entra é seu. Não. E isso é independente de empresa, é a sua vida pessoal. A gente pode muito bem dizer assim, peraí, eu estou aqui, eu tenho que guardar alguma coisa para emergências, né? Eu tenho que chegar e colocar aqui. E a gente aprende muito nos cursos mesmo, que depois de fazer esse curso aí que eu falei a você de marketing, né, e vendas, eu fui fazer faculdade de marketing, né? E aí depois de fazer faculdade de marketing, aí a gente aprende muito mais lá, porque na faculdade de marketing tem contabilidade, matemática, tem várias coisas que não é só o marketing que eu aprendi lá no curso. Né? E aí você vê que tem que ter o fluxo ali, o fluxo de caixa, que você, se você fizer aquele fluxo de caixa para a sua vida também, você vai começar a ver que o dinheiro que entra, ele precisa ser bem repartido. E nem sempre você pode, você tem dinheiro, mas nem sempre você pode fazer tal coisa. Você precisa se preparar muitas vezes, porque como as pessoas não ganham de forma deliberada, né, elas precisam saber o que vai fazer para que elas não sejam pegas de surpresa no momento que acontece uma doença, um carro quebra, uma moto quebra, uma bicicleta quebra, qualquer coisa assim que isso precise, ou o gás seca bem ali quando você estava sobrando Sim. algum dinheiro, então todo mundo tem que, né, lembrar de que os custos fixos, os variáveis Isso, e as surpresas e tudo mais. claro. Eu acho que existem contingências positivas e existem contingências negativas. Como assim? Uhum, Contingência positiva e contingência negativa? Se você está aqui e de repente aparece uma pessoa e fala, olha, tem um investimento ali impressionante, você vai lucrar o dobro, o risco é baixo, você sabe que é, mas é R$ 1.000 para entrar. Você não tem R$ 1.000. uhum, Foi uma oportunidade de risco baixa, uma contingência positiva. Ou às vezes acontece uma coisa que não é tão boa e você precisa ter dinheiro. Por isso que eu digo que uma pessoa ela tem que fazer uma meta que se ela ganha R$ 1.200, ela tem que ter R$ 1.200 guardado. Ela tem uhum, que ter pelo menos um salário que ela ganha guardado. E aí você fala, Fernando, aí é fácil falar para você que você está com, sei lá, trabalhando em outras áreas agora, tá diferente. Mas eu vou contar uma história para quem está em casa agora, escutando, que uma vez, acredite, se quiser, eu estava indo para a faculdade e eu estava saindo do meu trabalho e indo para a faculdade. Naquela época, para vocês terem uma ideia, eu guardava o café para o almoço e parte do almoço para a janta. Era um desse jeito. negócio bem complicado. E eu estava indo para a faculdade e de repente um cara chegou, falou na rua, ele gritou: Ei, boy, ei, ei. Aí eu olhei para trás e disse: Que era? Quando eu olhei, o cara de tornozeleira, eu disse: Paro nada, vou continuar andando. E aí ele falou de maneira muito carinhosa comigo: Esse boy, para, eu te dou uma facada. Com esse calor de amor, eu parei, fui escutar o cara. E aí ele disse: Rapaz, eu tô saindo de tal delegacia, não sei o quê, e vou ter que levar o que você tem. Aí eu olhei pro cara e disse: Amigo, olha. Mostrei a minha bolsa toda rasgada, a calça, só pelo amor de Deus. Peguei minha carteira de estudante, mostrei pro cara. O cara pegou, David, e disse: Rapaz, você é um guerreiro. Parabéns pelo seu esforço. Me deu um abraço e disse: Vá com Deus. Foi embora, não me assaltou. Era nessa situação. Mas mesmo naquela época, eu tinha, assim, um dinheiro junto que era para uma necessidade. Uhum. Você precisa ter, nem que você tenha só R$ 100 numa conta, você precisa ter Aham. para uma oportunidade positiva ou uma oportunidade negativa. A gente Uhum. tem que ter essa coisa. Agora, o interessante é que vocês que estão nos ouvindo, para empreender, para ter empresa, para gerar resultado, precisa ter meta. E para ter meta, você precisa saber os seus ideais muito bem definidos. Se você não sabe o que você quer, quem é você, para onde você vai, você não vai conseguir gerar valor para sua vida nem para as pessoas que te amam. A maior prova de amor que você pode demonstrar para as pessoas que te cercam, que você gosta,
o seu progresso. Quando você está progredindo, você está provando que está bem, essas pessoas ficam felizes por você, e esse é o maior amor. Porque quando você progride, você consegue gerar mais conforto para essas pessoas, você consegue gerar mais coisas positivas, você consegue ser melhor. Então, foque na sua meta, foque no seu progresso e crie valor. É isso mesmo. É muito importante essa sua dica aí para o pessoal, para que eles possam. Você falou até isso aí para. E eu pensei assim em mim também, né? Saber qual as coisas que eu vou querer, e permanecer naquilo ali para que aquilo ali realmente funcione, para que aquilo ali dê certo e não desistir, né? Porque a gente precisa, porque senão faz como todas aquelas empresas que em 3 meses depois acaba, a pessoa tem projetos. Eu fui ver, por exemplo, vários podcasts antes de iniciar isso aqui, e eu vi que tem podcast aí que está há um ano sem gravar mais, talvez a pessoa desistiu, já faz outra coisa e tal, aquilo ali não. Então a pessoa, ou você chega e quer fazer uma coisa e permanece, e luta, tenta aquele gás do início, ainda tentar continuar a fazer, tentar não, é fazer a coisa continuar e acontecer. E às vezes tem aquela coisa no Brasil de que a pessoa não ganha o suficiente. Aí chega outra coisa, outra oportunidade de ganhar um pouco mais aqui, ali, aí quebra às vezes aquele sonho que você estava correndo aqui desse lado, daquele outro. Então tem essas coisas. Fernando, agora eu vou falar só sobre também aqui o nosso parceiro, né? Que é a OmniLife, né? Que vamos falar sobre a OmniLife, que ela tem aqui, ó, produtos maravilhosos para a saúde, né? Tem aí produtos que é suplementos alimentares, esse daqui, por exemplo, esse aqui é de aloe vera, e esse suplemento aqui ele vai ajudar a parte do intestino, né? E também é detox, né? Ajuda muito aí, tem 200, não, tem 12 vitaminas, mais de 200 aditivos aí para ajudar a fortalecer. E esse aqui é o Café Life, né? Que para quem gosta aí de amante do café, pensou aí em emagrecer tomando um café delicioso. Esse daqui ele é adoçado com stevia, então quer dizer, ele não tem adição de açúcar, mas também não precisa usar açúcar, né? Porque ele já vem adoçado com stevia. E ao invés de ele trazer açúcar para o seu sangue, ele retira açúcar do sangue. Então quer dizer, até mesmo, eu não sou gordo não, então não preciso desse café. Tudo bem, se você quer tomar para tirar o açúcar do sangue, eliminar, né? E não é só para quem tem diabetes, até mesmo pessoas, a gente mesmo assim, que não tem, que consome açúcar, precisa estar sempre tirando para poder manter. Então, quem quiser conhecer aí a OmniLife, né, pode entrar em contato aí, deixar as mensagens aí que a gente fala muito mais. Agora, Fernando, eu queria falar com você, tirar um pouco aí agora esse foco do que a gente falou, né, sobre a vida profissional e na pessoal. Como é que tá a vida pessoal? Vamos falar também do início aí do que você fez na sua vida, do mais. O que que eu ia até perguntar para você. Você tem um problema, né? Não sei como é que você pode chamar isso, que você foi perdendo os movimentos há algum tempo da Né? sua vida, né? Eu chamo de deficiência. Deficiência mesmo, né? É isso. Eu digo assim, porque às vezes as pessoas têm aí alguma deficiência, têm algum problema, alguma limitação, e às vezes elas não conseguem progredir ou elas não progredem só porque não quer, né? Coloca aquela limitação tal. E a gente sempre via você ali tal, a gente viu o tempo que você começou a se debilitar, e muitas vezes a gente pensa assim, vai se encostar por ali e tal. Mas parece que nesse momento foi que você impulsionou. E como é que foi isso na sua vida? Cara, David, primeiro respondendo a pergunta da vida pessoal, rapaz, minha vida tá boa de verdade. Isso é Meu bom. amigo, eu tô nela igual atirador de coco, com os dois pés e as duas mãos, subindo para o céu. Muito bom. Então você tá igual a mim. É, Pode ver que pô, a vida tá boa demais. com os Sempre dois pés e com as duas mãos, meu amigo. É subindo no coqueiro, a água de coco tá lá em cima. O cara tem que chegar. ótimo. Sobre a deficiência e limitação, cara, limitação eu acredito que todo mundo tem em certos níveis e pontos. Uhum, Eu tenho uma limitação física, tem gente que tem limitação mental, outros têm limitação mental e não tem física, tem uhum, gente que tem limitação menos, outros têm mais, mas todo mundo tem uma limitação, não uhum, adianta. Eu vejo, David, a deficiência como, na minha concepção de vida, né? Cada um tem a sua. Eu vi a minha deficiência como um ponto de partida de mudança. uhum,
eu percebi que eu precisava gerar muito mais para poder alcançar o que eu queria. E aí foi quando eu tracionei mais e comecei a correr. Comecei a Hum, correr, a correr, a correr. É, se eu não tivesse tido a deficiência, como eu estaria agora? Talvez eu estivesse no mesmo nível falando com você aqui, com a mesma hum, coisa. Não, não vou saber. É um paradoxo. A gente nunca sabe como estará. Eu gosto muito de uma frase de Zygmunt Bauman, que ele escreveu no livro dele intitulado Amor Líquido. Quem quiser hum, ler, eu recomendo. Tem um determinado momento que ele diz que, parafraseando, que eu não vou falar com as palavras exatas, ele fala que as oportunidades ela elevam o homem para cima e o derribam. E você hum. nunca saberá como você está pelo que você é agora. Aham, Então, eu nunca saberia até onde eu poderia chegar a partir do que eu sou agora, ou aonde eu vou chegar lá no futuro a partir de agora, ou a partir do passado. Mas eu acredito que a força movedora, a maior, está dentro de você. hum, Algumas pessoas chamam de espírito, de alma, outras chamam de consciência, de subconsciência, de energia, de pulsão, de tesão, de força, de talento, de dom. Eu não sei o que é o certo, mas eu sei que essa força está dentro de cada um. Uns têm ela hum. num nível muito alto, outros têm ela num nível baixo, mas é uma coisa que você pode trabalhar. Você Exato. pode trabalhar essa força dentro de você e gerar poder. Você Isso. pode, Para conquistar as coisas desse jeito. pode. Todo Uhum, mundo que está pode. Só que está nos ouvindo agora, você pode gerar autoridade através da sua força. Pode, por que não? uhum, Né? Precisa acreditar em você. E aí você diz, não, mas aí eu estou passando por uma depressão, procura um profissional, vai num psicólogo, vai em alguém que pode te ajudar, tenta se tratar, tenta se cuidar, tenta não, dê o seu melhor para se cuidar, dê o seu melhor para se tratar. Você é o seu maior inimigo, você é seu maior amigo, você é seu maior gestor, você é o seu maior bagunceiro, você é tudo. O primeiro desafio de quando a gente acorda de manhã, quando diz comunicação assertiva, o pessoal fala muito disso hoje, né? aham, Comunicação assertiva, é, venda assertiva, alta gestão, poder do marketing, mas a primeira pessoa que você faz o marketing, a primeira pessoa que você faz comunicação assertiva é com você. uhum, Quando o despertador toca e você tem que negociar entre levantar da cama e ficar deitado, entre fazer um exercício ou ficar inerte, entre escrever e ler ou ficar vendo no vídeo em algum dessas redes sociais. Então uhum. você é quem gera esse valor. E independente de deficiência ou não, independente de quem você é, as pessoas vão te ver como autoridade quando você tiver autoridade. Isso Você mesmo. precisa ter. Isso mesmo. Fernando, e você falando sobre isso, eu também lembrei algumas coisas sobre mim, né? A gente sempre se coloca no lugar daquelas. Quando a gente vai para uma palestra, quando a gente vai. Sim, Se você chegar numa palestra, eu ouvi muito assim: você chega numa palestra e o palestrante ele vai falar coisas que você já sabe. A maioria das coisas são coisas que você já sabe, mas você não põe em prática, você não sim, vive aquilo. sim. Tá? Então, o que acontece? Tudo aquilo que o palestrante está falando, você absorve assim, ah, verdade. Aí você começa a concordar, e você acha que ele deu uma palestra maravilhosa, ele falou tudo o que você já sabe, né? Só que você não parou para pensar. Aí a pessoa diz assim, por que que eu nunca parei para pensar nisso? Por que que eu nunca parei para pensar no que quer dizer? Fazer a coisa você já sabe fazer. Então, por que que a gente estuda? Porque a gente vai encontrar a informação de coisas que eu sei fazer, mas eu não sei porque eu não parei para pensar naquilo. Eu não pensei da forma como aquela pessoa pensou, né? E é por isso que a gente. E aí, quando você lê novamente, até porque quando você pega um livro, se você lê uma vez, você pode ler outra vez e ler outra vez, você sempre vai encontrar coisas, né? Que é, e você falou um poder, uma força, outros chamam de Deus, de fé, de várias coisas assim. E eu estava lembrando também de mim nessa parte. Eu sempre fui uma pessoa que toda vez que alguém diz assim, tem um problema e tal, e quando aquele problema chega na minha vida, eu sempre digo assim, vai dar certo. Não, mas como é que a pessoa fica perreada? Como é que vai dar certo se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, se acabou o dinheiro, se não tem mais como eu ganhar? Vai dar certo de algum jeito. Então eu sempre tive aquela coisa, e aí a pessoa também fica, pô, será que é Deus, a lei da atração, e tudo mais? E a gente tem que ter essa força dentro de nós de que as coisas vão dar certo. Às vezes as pessoas, elas colocam na vida delas um peso tão grande
Eu tô com uma dívida muito grande, não vou poder pagar. Cara, não sei nem se isso para as pessoas é algo bom de se falar, mas eu sempre pensei assim, eu estou devendo, eu tenho um problema que eu não consigo, tenho um problema que eu não consigo resolver, quer dizer, uma dívida que eu não consigo pagar, eu deixo ela de lado. A não ser que seja alguém que vai vir me matar para poder. Isso normalmente é quando você pega dinheiro com a agiota, né? É, Mas assim, quando aquilo não, olha, não está arriscando a minha vida, eu estou devendo aqui e eu vou deixar de lado isso aqui e eu vou respirar. Porque se eu concentro no problema, eu me desespero e não sei o que fazer e a coisa só piora. Quando eu deixo de lado o problema e digo assim, eu vou resolver, então muitas vezes eu estou ali vendo alguma coisa, eu estou ali precisando de alguma coisa e aconteceu alguma coisa muito ruim na minha vida, eu relaxo e vou ver o que que eu vou fazer. E normalmente eu saio, resolvo, acontece alguma coisa que às vezes resolve aquilo para mim. Então, quer dizer, essa é a parte que a gente precisa fazer para que a gente possa seguir a vida mais leve, né? Quando você diz assim, a minha vida tá boa, tá não sei o quê. Não sei exatamente se tá igual à minha. Eu sempre acho que a minha vida tá muito boa e cada vez eu acho ela melhor. Não porque eu tenha muito dinheiro, saúde, eu acho que nunca me faltou, então já ajuda. Mas é porque eu consigo fazer coisas que me alegram a cada dia. Eu sempre estou satisfeito com as coisas e quando vem os problemas, eu procuro resolver com força, com fé, né? Com aquele pensamento positivo. Tem a lei da atração, né? Que a gente também conhece aí, da lei da atração, que eu acredito muito também. Quando você acredita, quando você quer aquela coisa, você almeja. Agora também, isso tudo funciona com o que você pensa, com o que você quer e o que você faz, para que aquilo aconteça. Aí você atrai tudo aquilo, né? se é alcançável também, porque não adianta a gente querer fazer a lei de atração para o que não é alcançável. Por exemplo, eu queria ser jogador da seleção brasileira, jamais, um cara de 32 anos já não pode, e se eu correr, meu joelho fica e eu vou embora. Aham. Então eu posso querer gerar a lei da atração infinitamente, acreditar que eu sei, não vou conseguir, porque não dá. E aí quando a gente fala de problema, David, eu penso muito numa análise chamada análise de Guth. Já ouviu falar na análise de Guth? Rapaz, eu já ouvi falar, só não lembro muito. Vou lembrar você, quem está em casa que ainda não sabe, que já sabe vai escutar de novo. A análise de Guth é uma coisa que mede a gravidade, urgência e tendência de alguma coisa. Uhum, Então você tem que separar seus problemas por gravidade, urgência e tendência. uhum, Se é muito grave, se é muito urgente, se tem muita tendência, você vai botar ele para resolver primeiro. Agora, se chega numa situação de que você sabe que não vai conseguir resolver naquele momento, o que é que você tem que fazer? Você reserva aquele problema, vai se captar de força para voltar para resolver. É o que você falou. uhum, Deixa ele um pouquinho ali de lado, não que você não vai resolver, você vai, mas você uhum. vai precisar de mais energia para aquilo. Então você sai um pouquinho, se enche de força, volta e resolve. É o que eu penso. Não, na verdade é o que deve ser feito, né? O que hoje está acontecendo muito com a cabeça das pessoas é porque elas se desesperam demais, muitas vezes com coisa pouca. Elas conseguem, como é aquele velho ditado, dizer que faz uma tempestade no copo d'água. Isso Que é às muita vezes, comparação, sabia? As pessoas estão se comparando tanto que uhum, sempre a grama do vizinho tá mais verde, porque a rede social tem esse poder. é, A grama do vizinho sempre tá mais verde. Você só vê o gol, você não vê o jogo. uhum, Aí você fica muito triste quando você tá jogando, porque você não vai fazer o gol toda hora. é verdade. É difícil. Se você só vê gol e não vê o jogo, e você tá no jogo, você fica triste. É melhor você ver seu jogo e deixar o gol pra ver quando você fizer. Ah, Aí fica legal. é desse jeito. Mas, Fernando, foi muito bom falar com Muito você hoje, obrigado. falar sobre toda essa parte aí financeira, né, de gestão, do que a gente deve fazer, se as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, têm interesse em fazer algo, né, é, você ia até divulgar, né, mas aí você já percebeu aí que já recebeu a notícia aí que já zerou, né, era o que é um evento que Era um você vai evento que fazer? eu tô, que Que tô evento? fazendo, será lá no Sebrae, né, com outros professores parceiros. E aí Hum. tinha 40 vagas, mas ele já está lotado. Só se alguém desistir, alguém quiser falar comigo, mais dificilmente isso acontece. Mas é muito feliz por estar aqui, por ter falado com o seu público, com você, um amigo de longa data. E para encerrar, eu queria deixar uma mensagem final, se Sim. você me permite. Eu preciso falar sobre uma coisa bem exata e concisa. Hum. Quem está em casa e quer empreender,
Quem quer fazer um sonho se realizar, precisa decidir. Uhum. Decidir fazer. E quando você decidir o que você quer fazer, vai aparecer 1 milhão de alternativas para você desistir do que você decidiu fazer. E é nesse momento que você prova se o seu sonho é seu ou se foi uma fantasia criada do mundo externo. Então analise bem quais são os seus sonhos reais e invistam nele. E se o seu sonho não se realizar, pivote. É uma linguagem do Excel e da administração. Mude ele, transforme ele em outra coisa, mas não perca o seu sonho. Quero ser um jogador de futebol, não consegui. Tenta ser técnico, não deu certo técnico. Tenta ser juiz, não deu juiz. Tenta ser bandeirinha, não deu bandeirinha. Tenta ser gandula, só não desista do seu sonho. Vá atrás e você vai conseguir. É isso mesmo. E lembrando disso, né, de pessoas que são empreendedores e tudo mais, quero dar um abraço aí, lembrança para a Luzia Mota, né, da Fios e Pele, né, também é uma das nossas parceiras, a Fios e Pele, para quem quer tratar do cabelo, quem quer tratar da pele, quem quer fazer botox, quem quer fazer preenchimento labial, quem não tem mais cabelo, está perdendo os cabelos, ela agora também trabalha com microagulhamento, levando novamente as células capilares a rejuvenescer e voltar a ter cabelo. Então, quem tem aí está perdendo e quer falar com a Luzia Mota, né? Aproveita aí e conheça o trabalho dela, certo? Fernando, obrigado mais uma Muito obrigado. vez. Uma boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que ficam. Esse é mais um Fora do Ar que encerra agora. E até a próxima. Bom, show de bola. Sucesso total.